Renata, Quê? a Natália do Pesadão voltou. Meu Deus! Meu nome é Natália Salazar E eu sou a Renata Schmidt. e esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, como vocês estão? Tudo bem. Todo dia Acabou a alguém... conversa. Tá Não. tudo bem e tá ótimo. Tchau. Sim. Ai, mas, como eu falei, a Natália do Pesadão voltou. E esse vai ser um episódio bem pesado. Então, alerta gatilho, todos, Todos. todes. Por quê? Todos. Porque hoje eu vou falar sobre o Dean Corll, mais conhecido como o Candyman, ou o doceiro de Houston. Isso é um clássico, hein? Esse é bem clássico e é bem podre. Nossa, é engraçado, porque sempre que fala o Candyman, né? Eu sempre penso naquela coisa bem filme de terror, porque tá muito... a figura do Candyman tá muito intrincada na cultura, meio que na cultura pop do terror, assim, né? É, quase um folclore, né? Sim, e aí você falou o doceiro de Houston, pareceu uma coisa tão... pareceu até meio cômico, sabe? O doceiro de Houston. Gente, pra quem não fala inglês, Candyman é o homem que faz o doce, é o doceiro, Sim, né? sim. Então, vamos à nossa história, mas eu já vou falar das minhas fontes. Eu usei principalmente o livro The True Story of the Houston Mass Murders, do Jack Rosewood. Eu usei também a Wikipedia, Murderpedia, o Houston Chronicle. Então eu vou colocar a lista de artigos que eu também usei aqui na descrição do episódio. Fontes, temos muitas. Temos muitas. Mas vamos à história. O Dean Corll nasceu em 1939 em Fort Wayne, Indiana, filho de um eletricista rigoroso chamado Arnold e uma dona de casa que super protegia os filhos chamada Mary. Quando ele era criança, o Dean era bem tímido e bem recluso. Ele tinha dificuldade para fazer amigos, mas, ao mesmo tempo, ele se mostrava ser uma criança bem sensível e que parecia se preocupar com o bem-estar dos outros. Então, ele mostrava empatia, ele não era uma criança endemoniada, sabe? Ele mostrava se preocupar com os colegas. Ele também se mostrava extremamente sensível a toda forma de crítica ou rejeição. E isso vai ser importante no decorrer da história. Quando ele tinha 7 anos, ele começou a sofrer de febre reumática e com 11 foi descoberto que ele tinha sopro cardíaco, o que indicava algum tipo de anomalia no coração. Os pais dele, então, foram aconselhados a tirar o Dean de toda atividade esportiva na escola, o que o tornava ainda mais recluso e solitário. Os pais dele, que haviam se divorciado em 1946, quando ele tinha 7 anos, tentaram uma reconciliação se casando novamente em 1950. Tipo a Liz Taylor. Isso, eles se mudaram então para Pasadena, nos subúrbios de Houston, no Texas. Infelizmente, essa reconciliação também não deu certo e eles se separaram novamente em 1953. E por conta dessas idas e vindas da vida, né, a família se mudou diversas vezes durante os primeiros anos da vida do Dean. Mas, mesmo com os 2 divórcios e as mudanças, os pais dele permaneceram amigos e o Dean, o irmão mais novo dele, o Stanley, tiveram um pai e uma mãe presentes. Porque eles sempre fizeram, tipo, quando o pai dele foi servir o exército no Tennessee, eles se mudaram para morar num trailer no Tennessee para que eles ficassem junto do pai, mesmo eles já estando divorciados. Então, isso é uma coisa bem legal que eles fizeram. Sim, bacana. Ó, depois do segundo divórcio, a Mary se casou novamente, terceira vez, uma Mary, uma mulher progressista. Teve uma terceira filha e a família se mudou para Vidor, ou Vidor,
no Texas, onde a Mary e o marido abriram uma fábrica de doces. E o Dean trabalhava antes e depois da escola nessa fábrica de doces da família. E diz que ele era muito dedicado e muito talentoso, que ele estava sempre trazendo novas ideias e testando receitas novas. E ele gostava realmente da profissão. Ah, que bom, né? Eu não sei por que que esse homem deu tão errado, porque até aqui ele tá. Eu não sei de onde que ele. Entendeu? É porque ele parece que a família dele, ainda mais pra época que ele nasceu, né? Ele é de 39, a família dele parece ser bem ajustada. E assim, tava tudo dando certo, entendeu? O problema foi ele mesmo. Justo. Mas a gente vai falar um pouco mais disso depois. Tá. No ensino médio, ele era um aluno bem comportado, com notas relativamente boas, e apesar de continuar sendo um pouco recluso, ele tocava trombone na festa. Ele tocava trombone na banda da escola e ele teve até algumas namoradas, então também nada demais aconteceu. Depois. Mas que doideira, né? Então, é isso que eu não entendo. De todos os serial killers que a gente comenta aqui, eu acho que ele é o que teve a vida mais bem ajustada, sabe? Depois que ele se formou, a família se mudou novamente para Houston para tentar expandir os negócios. Em 1960, ele voltou para Indiana para morar um tempo com a avó dele, que tinha recentemente ficado viúva, mas voltou para Houston depois de 2 anos para trabalhar na fábrica de doces da família, que agora estava localizada em Houston Heights, uma vizinhança que na época era relativamente bem pobre, pouco desenvolvida, rodeada de ferro velho, terrenos vazios e casas velhas. Então, hoje em dia, Houston Heights é uma vizinhança bem, assim, acho que classe De média alto padrão. alta, é uma vizinhança, tá bem gentrificado. Mas naquela época era um bando de casa velha, terreno vazio, sabe? Não tinha muita coisa acontecendo. Mas era barato e era mais perto da cidade, né? E normalmente fábrica não fica necessariamente nos lugares muito chiques, né? Porque você precisa de muito espaço. Tipo, faz sentido que a fábrica seja num lugar mais Mais simples e distante. que a loja seja numa. Então, mas a loja era na fábrica. Ah, tá, Então, eu não entendi. Tá, sei. beleza. Eu não sei exatamente qual que era a linha de produção deles, se eles vendiam Tá. ali, vendiam pouco, ou se eles vendiam em grandes quantidades. Mas a mãe dele se separou novamente e sozinha com os 2 filhos, né, os 2 filhos mais a neném, ela abriu a fábrica Coral Candy Company, no qual o Dean foi apontado vice-presidente. Nepo Baby? Nepo Baby. Mas ele era bem dedicado, ele conhecia bem os negócios da família, então pelo menos isso, né? Mas, já nessa época, um dos empregados da fábrica de doces reclamou de assédio por parte do Dean. A mãe dele, sempre muito protetora, fechou os olhos e resolveu demitir o empregado ao invés de confrontar o filho. E isso era uma coisa que já tinha acontecido antes do padrasto dele falar que ele era gay. E a mãe, não, jamais, meu filho não é gay. Ele só é recluso, ele só é tímido. Entendeu? Por quê? Porque a Mary era uma crentona extremamente homofóbica que dizia para quem quisesse ouvir que gente homossexual era nojenta. Então, o Dean, eu acho que de todo assim, a gente tá aqui pensando o que deu tão errado, isso pode ter sido um grande problema. Porque ele já sabia que ele era gay e ele não tinha como expressar isso sem perder o apoio da mãe, sem perder a família dele. Então eu acho que foi muito reprimido durante a adolescência dele. Eu acho que também não é só repressão, tá? Tem um conceito freudiano, tipo, eu entendo que o termo castração hoje, como é dito, parece que é uma coisa, tipo, tem uma conotação mega agressiva. É. Mas o Freud usa o termo, tipo, castração para dizer, para falar do ato de impor limite às crianças. Uhum. E quando você tem uma criança ou um adolescente que ele não aprende o conceito de consequência, nada que ele faz tem consequência, ele pode ter uma estrutura mental perversa.
Que é Uhum. quando ele não reconhece o outro como sendo igual a ele, assim, tipo, não reconhecer que o outro também sente dor, que o outro também tem direito à justiça e que a indignação do outro é tão válida quanto a sua. Então você Hum. percebe, ele tá assediando as pessoas e para ele não tem consequência nenhuma. Ele Não, porque a passa a mãe sempre vida, foi super protetora. sim, porque nada é culpa dele. Hum. Se nada é culpa dele, então ele começa a acreditar que ele tem mais direito que os outros. Porque quem tá errado é sempre o outro, nunca ele. E a partir daí você tem uma estrutura perversa. Com o tempo, você para de reconhecer o outro como sendo digno de qualquer coisa, você objetifica ele. Aí você começa a É. acreditar que o mundo existe para te servir. Que a dor do outro é menor que a sua dor. Que nada é tão importante quanto você. Porque nada que você faz de errado é culpa sua e não tem nenhuma consequência para o que você faz de errado. O que come... Isso Isso definitivamente se aplica nesse caso. e eu tô falando assim, isso, gente, obviamente a gente tá falando de um caso extremo, porque você tem essa estrutura, essa dinâmica familiar misturada com a homofobia da mãe e com a hiperreligiosidade da mãe. Tem gente que é Hum. tratado assim que vira aquele CEO de empresa que demite todo mundo na véspera de Natal e dorme tranquilo à noite. É. Porque a dor do outro, porque não, porque cresceu Hum. como o mundo estando lá para servir a ele, né? Então isso se aplica em vários níveis. Eu estou deixando isso bem claro para dizer que não é todo mundo que cresce assim que vira necessariamente um serial killer. Não, Às claro que não. vezes é apenas um narcisista. Apenas, às vezes, é só o seu chefe arrombado, É, mas quando você tem uma situação dessa, que você mistura com que é vários outros extremo. elementos, É. a homofobia extrema, a superproteção e tal, aí tem tudo para dar errado mesmo. Aí eu Ah, estou começando a entender como que tudo acabou do jeito que acabou. é. Como nessa época os Estados Unidos estavam na Guerra do Vietnã, o Dean foi recrutado pelo exército em 1964 e iniciou seu treinamento. Isso apesar dele ter sopro cardíaco, porque ele ia trabalhar em comunicação. Ele ia trabalhar com um concerto dos rádios do exército. Mas ele odiava o exército, porque provavelmente foi a primeira vez que ele teve limites Limite. impostos e disciplina. Agora que eu tô pensando, olha, é verdade. Foi a primeira vez que ele falou: Nossa, eu não posso fazer o que eu quero, porque aqui tem consequências se eu fizer o que eu quero. E é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse falar isso na minha vida, mas nesse caso, talvez se ele não tivesse conseguido sair do exército, a coisa não tivesse acabado como acabou. Ah, pode ter sido. Se bem que eu não sei, porque Talvez, não é, dá pra saber. não Nunca dá dá pra pra saber, né? saber. Porque a gente não sabe o quanto a visão de mundo dele já estava cimentada, Ah. o quanto de pano já tinha sido passado. E o Não dá quanto pra a saber, né? perversidade dele já não tinha se criado raiz ali, né? Então, Já não não dá pra saber tinha mesmo. tomado ali o ser dele. Mas então, depois de 10 meses de serviço, ele solicitou dispensa, alegando que a mãe dele precisava dele para poder continuar os negócios da família. E parece que ela escreveu uma carta pro Claro exército, que aquela sim, coisa porque ele pediu. toda. Sim, claro que sim. E você acha que ela não queria? Porque assim, o pai faz isso. Às vezes o pai faz, tipo, o pai faz isso porque é uma codependência. O pai também É. precisa. A mãe Hum. também precisa. Eu fico até pensando, não dá pra saber. De novo, a gente não sabe, né? Tô especulando, gente. A gente tá aqui conjecturando porque a gente não conhece nenhuma dessas pessoas. Até que ponto será que nenhum dos relacionamentos dela dava certo porque só tinha espaço na vida dela pro filho? Que ela queria namorar o filho. Não necessariamente, mas assim, você tem. Imagina como deve ser difícil É, você conviver com um adolescente ou com um adulto que você tenta disciplinar, mas que você não consegue porque pra mãe ele nunca faz nada de errado. exato. Deve ser É o complicado inferno. também. É. Por causa disso, ele foi dispensado com honras em 1965. Apesar de o serviço militar do Dean não ter servido para absolutamente nada, no que diz respeito à guerra, no exército foi que ele teve sua primeira experiência homossexual. Inclusive, especula-se que ele tenha conseguido essa dispensa tão rápido justamente por ser gay, porque nessa época a dispensa era uma forma educada e discreta que o exército achava de se livrar de pessoas gays. Então era só assim, esse homem tá dispensado porque ele tá sofrendo de gay. Nossa, gente. Ai, ai. Pois é, né?
Eita, travou meu roteiro, pera. Vai ficar tudo bem. Ainda em 1965, a fábrica de doces Coral Candy Company se mudou para um prédio na frente de uma escola primária. Agora vai. Puta E merda. lá, o Dean ficou rapidamente conhecido como Candyman, ou o doceiro. Isso porque ele dava doces de graça para as crianças da escola, em particular para meninos adolescentes. É, E daí ele virou meio aquele personagem do Matthew McConaughey em Jovens Loucos e Rebeldes, sabe? sim. Que é aquele homem de 20 e poucos anos que fica na frente da escola dirigindo o carro dele com um monte de adolescente, que normalmente é, na verdade, um pedófilo querendo festar e catar as novinhas da escola. Ou nesse caso do Dean, os novinhos. Nossa, eu tava falando disso hoje com a galera do Telegram, com o grupo da rodinha do Telegram. Como é nojento. Por conta, teve um caso que aconteceu agora, do médico de 29 anos que matou a namorada de 15. Ah, sim. Uhum. A gente tá falando exatamente desses relacionamentos, que provavelmente é esse tipo, falando desse tipo de cara. Ah. Ele comprou uma mesa de sinuca e colocou nos fundos da fábrica, onde ele ficava jogando e ouvindo música com os adolescentes da vizinhança e com os funcionários da fábrica, que em sua maioria eram meninos adolescentes com quem o Dean constantemente flertava. Ele também dava algumas festinhas no apartamento dele, em Pasadena, onde ele e os meninos bebiam, fumavam e cheiravam cola e tinta. Era uma coisa bem rústica, Meu eles nem compravam Deus! droga. É porque também essa vizinhança, como eu falei, essa vizinhança era uma vizinhança bem Roots, pobre na época. Então, ninguém tinha dinheiro, tipo, adolescente, tudo pobre, fudido, ninguém tinha dinheiro pra ir comprar LSD, cocaína, umas coisas mais sofisticadas, êxtase. O povo, até porque isso daqui é década de 60, né? Então, eles mas estavam o LSD já existia. já, mas era mais caro, É era uma coisa verdade, que é você usava verdade. na faculdade, não era os pobres lá que moravam num trailer em Houston Heights, coitados. Eu não tô julgando as crianças, não. Eu tô julgando o adulto Não, da situação. claro, que tá dando cola e tinta pro povo É, cheirar. então. E eles ficavam aquele bando de adolescente na casa dele, fumando maconha, cheirando cola e tinta e ficando doido. Nada de bom vai sair daí. Não, para aqueles adolescentes pobres e obviamente entediados porque não tinha absolutamente nada para fazer naquele lugar, o Dean era o cara legal que sempre tinha doce, álcool, cigarro e droga. O cara que levava eles para andar de moto, levava eles para o cinema, levava eles para andar de carro fancy, porque depois ele comprou um carro legal. Então, ele acabava se tornando uma figura paterna ou uma figura, um irmão mais velho para muitos adolescentes que não tinham relações boas em casa, que não tinham relações familiares sólidas. Tá. Pro Dean, no entanto, esses adolescentes não eram amigos, eles eram presas fáceis. Em 1967, ele conheceu um menino de 12 anos de idade, chamado David Brooks. O David disse que o Dean foi o primeiro adulto que não zombava dele pela sua aparência. E por aí você já pode ver que o David é um menino extremamente vulnerável. Putz, Se o coitado. Dean é o primeiro adulto que não zombava dele pela sua aparência. E o apartamento do Dean meio que virou uma segunda casa para o David. Eles estavam sempre juntos, festando, viajando, e o Dean sempre dava dinheiro para o David quando ele precisava. A gente não sabe ao certo quando um relacionamento entre eles começou. Mas é fato que o Dean começou a dar dinheiro e presentes para o David em troca de poder performar sexo oral nele. E o David, apesar de não ser gay, aceitou esse, entre aspas, relacionamento pelo dinheiro, mas também porque, como eu mencionei, ele passou por um processo fudido de grooming. Os pais do David eram separados e ninguém dava muita atenção para ele. A mãe dele tinha se mudado de Houston e ele mudou de uma casa para outra até voltar para Houston de vez.
Ele largou os estudos aos 15 anos e, de maneira geral, ele parecia ser um menino vulnerável. O Dean era a única coisa constante e estável na vida dele naquela época. Alguém que ele podia confiar. Alguém com quem ele podia contar. Alguém que sempre estava ali para dar dinheiro, para ajudar, para levar ele para o rolê, para levar ele para se distrair quando ele estava entediado. É tão triste, né? Pensar que esse menino precisava de um irmão mais velho ou de um pai na vida dele e Ah, acabou caindo nas garras de uma pessoa assim, né? De um perverso extremamente desses. É. perversa. E eu tô dizendo tudo isso não é para justificar as decisões que o David viria a tomar no futuro, mas para explicar o contexto e também para me distanciar um pouco da narrativa que algumas fontes citam, algumas fontes reiteram, que é que o relacionamento dos dois era algo consensual e que o David aceitou isso para ganho financeiro. Eu acho isso uma coisa bem ruim, que algumas fontes, muitos livros, inclusive, dizem era um relacionamento Sim. consensual. Gente, ele tinha 12 12 a anos, Edu. 15 anos, sabe? Não existe relacionamento consensual com menores de Exato. idade. Existe grooming e estupro e abuso sexual. Não tem. Então, eu só tô explicando um pouco da vulnerabilidade do David só para me distanciar dessa narrativa que é muito presente, principalmente quando a gente fala de meninos abusados. Em 1968, a mãe dele fechou a fábrica de doces em Houston e se mudou, junto com o negócio da família, para o Colorado. Por causa disso, ele começou a trabalhar como eletricista na Houston Lighting and Power Company, uma distribuidora de energia elétrica. Em 1970, quando Dean tinha 30 anos, o David, que na época tinha 15, entrou no apartamento dele uma bela noite e o encontrou nu com dois meninos adolescentes amarrados à sua cama. Ele explicou para o David que ele fez aquilo porque ele era parte de um grupo de tráfico sexual. Meu Ele disse que os Deus! meninos. Imagina quão ruim é a sua história para essa ser o cover-up, para essa ser a desculpa que você dá. Mano, Tipo, não, eu não sou um estuprador perverso. eu sou um traficante de Relaxa, eu pessoas. sou um traficante de pessoas. É tipo, essa é. Sério que essa é a melhor desculpa? Que bom. É. Essa história é melhor do que a real? E pior que é. Era melhor ele ter falado, isso é um sonho. É, isso nunca Isso nunca aconteceu. aconteceu. Ele disse que os meninos seriam enviados para Califórnia, onde eles fariam vídeos pornográficos homossexuais. O David foi embora naquela noite sem saber direito o que tinha acontecido e meio que não tocou mais no assunto. O David disse que ele sabia que o Dean tinha relações sexuais com outros meninos que frequentavam o apartamento dele. Ele disse que o Dean pagava esses meninos cerca de $10 para poder performar sexo oral neles. E que era isso que ele gostava. Mas o que o David ainda não sabia era que o Dean já mostrava uma tendência a bondage e sadismo sexual. Só que assim, gente, o bondage e sadismo sexual não é entre dois adultos que dão consentimento e que estão envolvidos em uma cena segura de BDSM. Obviamente que não. O sadismo sexual é para as presas, é para as vítimas dele, né, para pessoas que ele vai vitimizar, não para pessoas que estão ali participando de livre e espontânea vontade. Para comprar o silêncio do David, o Dean prometeu a ele um carro. E mais tarde, quando ele completou 16 anos, né, no ano seguinte, o David ganhou do Dean um Corvette 69. O que não é barato. E a gente está falando de uma criança que vem de uma família pobre, com pais divorciados, que vê o Dean como um irmão mais velho. Mais tarde, o Dean acabou confessando para o David que os dois meninos que ele tinha visto amarrados na sua cama tinham sido assassinados. E, by the way, aqui já não são as primeiras vítimas do Dean. Essas foram as primeiras que o David viu, né? É, porque a primeira vítima dele, que a gente tem conhecimento, é um menino de 18 anos chamado Jeffrey Conan, que tinha desaparecido depois de aceitar uma carona do Dean.
em 1970. Ele foi morto e enterrado numa praia em High Island. Mas agora que o David sabia da verdade, o Dean ofereceu $200 ao David para cada menino que ele pudesse atrair até o seu apartamento para ser estuprado, torturado e morto. E o David aceitou a proposta. Em dezembro de 1970, o David atraiu 2 meninos para o apartamento do Dean, o James Glass e o Danny Yates. Eles foram amarrados, torturados, mortos e enterrados em um galpão para barcos que tinha o chão de terra que o Dean tinha alugado um mês antes. E esse era um galpão, tipo, basicamente é uma garagem para barco. É um galpão para você consertar e guardar o seu barco. E o Dean não tinha um barco, mas esse galpão tinha o chão de terra. Era um galpão próximo da casa dele e o chão era de terra. Então, entre ali as 4 portas do galpão, as 4 paredes do galpão, ele podia enterrar as pessoas. Era meio que uma fachada, né? Em janeiro de 71, mais 2 meninos, dessa vez 2 irmãos, o Donald e o Jerry Waldrop. Entre março e maio, ele fez mais 3 vítimas. O Randall Harvey, o David Hilligist e o Gregory Malley-Winkle. Entre julho e setembro, mais 4 adolescentes desapareceram. E aqui vai o alerta gatilho, porque vai ficar bem ruim por um tempo. O modus operandi era o seguinte: o David atraía meninos até o apartamento do Dean, onde eles iriam beber, fumar, cheirar cola e tinta, ouvir música, conversar. E eles então davam um jeito de amarrar a vítima em uma tábua. Ele tinha... a gente vai mandar fotos para os nossos apoiadores e vocês podem colocar na internet. A tábua é literalmente uma tábua com furos onde passavam as cordas e as amarras, as algemas. Muitas vezes eles faziam a brincadeira da algema, uma brincadeira que seria copiada por um outro serial killer mais tarde. Exato, o John Wayne Gacy. A gente fez um vídeo sobre ele, gente. Exatamente, eu vou colocar o vídeo na descrição desse episódio se vocês quiserem ver. A brincadeira consistia em colocar as algemas no próprio braço e mostrar para eles como eles conseguiam se soltar das algemas facilmente. Quando era a vez da vítima, porém, era impossível para a vítima se soltar. E com a vítima amarrada, o Dean a estuprava. Não satisfeito, ele os torturava entre um ato sexual e outro. Entre os métodos de tortura estavam arrancar pelos pubianos com uma pinça, inserir objetos no ânus ou uma pipeta de vidro na uretra da vítima. Aparentemente, ele gostava de quebrar a pipeta de vidro enquanto ela ainda estava dentro do pênis do menino. Nossa, gente! Não satisfeito, ele também castrava os meninos, por vezes mastigando suas genitais. A tortura, que podia durar uma noite ou até 4 dias, acabava com a morte da vítima por estrangulamento ou com uma bala na cabeça. As vítimas então eram enterradas em uma praia em High Island ou próximo a uma cabana que pertencia ao pai do Dean ou, mais comumente, no tal galpão de barco. Para não levantar nenhuma suspeita, o Dean se mudava diversas vezes. Ele não parava em uma casa ou apartamento por mais que 6 meses. E ele sempre tinha em mente que ele ia precisar de uma casa ou um apartamento em que ele pudesse entrar e sair com literalmente corpos sendo carregados. E enquanto meninos e mais meninos desapareciam da região, pais desesperados pressionavam a polícia de Houston para investigar o que tinha acontecido com seus filhos. Claro. A polícia, no entanto, não estava nem aí. Literalmente, eles não estavam nem aí. Aos pais, eles diziam que esses meninos tinham fugido e que eles provavelmente retornariam um dia. E o pior é que é um negócio que acontece em tanto caso que a gente faz de desaparecimento de criança, né? Não, e sabe o que é pior? Tipo, teve menino que desapareceu indo pra piscina ou indo nadar. E eles estavam literalmente usando um calção de banho e tinha, tipo, 80 centavos no bolso, velho.
Quem que desaparece com um calção de banho e 80 centavos no bolso? Não. E a polícia teve diversas chances de encontrar o Dean. Testemunhas falaram de um carro misterioso na região que era o mesmo carro que o Dean dirigia. Vítimas tinham conexões entre si, conheciam as mesmas pessoas, frequentavam os mesmos lugares. E mesmo assim a polícia não ligou um caso ao outro porque eles não investigaram. Não se trata nem assim de um trabalho porco, sabe? Que a polícia não fez um bom trabalho. Não, se trata de um trabalho inexistente. A polícia fez nenhum trabalho. Eles registraram o relatório de pessoa desaparecida e falaram: quer um café? Tá tudo bem? Tchau. A É isso. gente fala muito, né? Existe muito toda essa mística, né? Em torno do não, porque o serial killer ele é muito inteligente, ele é astuto. Não estou dizendo que não existam serial killers que sejam extremamente inteligentes. Existem. Sim. Mas em muitos desses casos, na Na verdade. maioria. O que acontece é que ou teve um erro na investigação, ou evidências foram tratadas da maneira incorreta e perdidas, ou em casos Ah, tipo esse que são mais extremos, a polícia apenas não fez o trabalho dela. não fez um bom trabalho. A polícia. Normalmente é incompetência da polícia. E é triste dizer isso, porque eu também entendo que a polícia trabalha com diversos casos todos os dias e com um salário ruim, treinamento ruim, recursos limitados. Então não tô também só cagando na polícia, mas nesse caso, a polícia simplesmente não deu a mínima. É. Muitos desses meninos eram de famílias pobres, eles não tinham muita perspectiva de vida. Alguns até fumavam maconha, eram meio, sabe, rebeldes, assim, contra a cultura, porque eles estavam no meio da guerra do Vietnã, então teve um movimento hippie. Na década de 70, a galera ainda tinha, no início da década de 70, a galera ainda tinha os meninos cabeludos, barbudos, que não queriam, entre aspas, nada com nada, que queriam ser totalmente diferente dos pais, que apoiavam a guerra. Coisas assim. E esse tipo de coisa gerava o quê? Briga entre adolescentes e os pais. O que acontece até hoje em 100% dos adolescentes existentes no mundo. Todo adolescente treta em algum momento com o pai. Mas isso era o suficiente para a polícia dizer que o menino tinha fugido porque tretou com o pai. Que ele tinha fugido para se juntar ao movimento hippie, que ele tinha fugido para viver numa cidade maior, num lugar melhor. A mãe do David Hilligest, eu não sei pronunciar o nome dele direito, gente, eu falo Hilligest, eu acho que tá certo, mas eu não tenho certeza. Ela teve que ouvir de um policial, ela procurando o filho dela, ela teve que ouvir de um policial que os tempos mudaram. Os meninos hoje em dia fogem dos melhores lares. E que ele falou assim: eu vou incluir o David na lista de fugitivos, mas não vai haver uma busca oficial pela criança, tá? Se ele for visto durante o horário escolar, ele vai ser parado e interrogado, mas assim, é só o que a lei me permite, porque o fugitivo não é um criminoso. Não tem nada que eu possa fazer, esse menino só fugiu. A gente comenta um pouco disso no caso do Johnny Gosch, foi só a partir do caso dele, e foi lá nos anos 80 já, né? É que foram vários casos de meninos desaparecidos meio que seguidos, né? Ah, De 84 a 86. Foi só a partir daí que esse tema das crianças desaparecidas passou a ser tratado com alguma seriedade. Antes, a é. postura da polícia era falar que fugiu. E, O que eu acho gente, meio absurdo. Hoje, pra gente, é uma coisa tão absurda, né? Mas era meio que o modus operandi ah, padrão mesmo. fugiu. Tá bom, então, obrigada, hein? Por nada. Mas é um serial killer que é muito inteligente. Exato. Difícil, né? Um dos policiais, mais tarde, quando tudo veio à tona, ele tentou justificar a falta de trabalho da polícia, dizendo que eles não tinham como investigar todo mundo que foge. E que os pais, normalmente, né, eles não dão a informação completa para a polícia, sabe? Eles não falam dos problemas de disciplina que os meninos têm, de brigas em casa, problema com droga. Então não tem como a polícia investigar tudo. E sem nenhum apoio da polícia, os pais das vítimas tinham que procurar pelos próprios filhos, distribuindo cartazes e flyers, dirigindo pela cidade, procurando por qualquer pista e falando com qualquer pessoa que pudesse conhecer o filho.
A mãe de uma das vítimas, a mãe do David Hilligist, se não me engano foi ela, ela contratou eles contrataram um detetive particular para ajudar nas investigações. E ele descobriu que, ou ele pelo menos foi o que ele falou para ela, que os meninos poderiam estar sendo levados por um homem conhecido como Chicken Joe, que traficava meninos para homens homossexuais mais velhos. O Joe Frango. Se isso é verdade, é. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe. Mas ela ia nos bares gays de Houston e ficava procurando pelo filho a noite inteira. Nossa, que Ela desespero. estacionava o carro e ficava a noite inteira vendo a porta do bar para ver se o filho dela ia passar. Que desespero, né? E diz que ela ficava desesperada porque passava umas drag queen, ela nunca tinha visto aquilo na vida dela, porque ela era uma Ela... texana, sabe? Ela não sabia o que era aquilo, ela ficava horrorizada. E sem a atenção da polícia, o Dean, com a ajuda do David, continuou tratando Houston Heights como seu banquete pessoal. Playground dele, literalmente, né? Mas eles não estavam sozinhos. Um outro adolescente também entraria para o grupo de, entre aspas, amigos do Dean. Um menino chamado Elmer Wayne Hanley. O Elmer, ou Wayne como ele era conhecido, era filho de pais adolescentes. O pai dele era um alcoólatra negligente e agressivo, e o Wayne presenciou violência doméstica desde muito cedo. A mãe tentava proteger os 4 filhos e o Wayne, como o mais velho, tentava proteger a mãe da violência do pai. Os pais dele se divorciaram em 1970 e ele começou a trabalhar fazendo uns bicos para ajudar a família que nunca tinha o suficiente. Ele começou a ir mal na escola, começou a beber, começou a fumar maconha, começou a passar droga para levantar um dinheiro e, finalmente, ele largou os estudos e não demorou muito, foi preso por agressão e mais tarde roubo. Antes de largar a escola, porém, ele estava matando um aula um belo dia para ir jogar sinuca, quando ele encontrou alguém que ainda estava na escola, mas que logo ia largar também, o David Brooks, que disse que também estava matando aula e perguntou se o Wayne queria companhia no dia. Eles ficaram amigos e o Wayne percebeu que o novo amigo dele dirigia um Corvette e tinha dinheiro, apesar de não trabalhar e vir de uma família humilde. Então não demorou muito para ele entender e conhecer o motivo, né? Do Um dinheiro. homem bem mais velho chamado Dean Corll. E o Wayne, assim como David, começou a ver o Dean como uma espécie de irmão mais velho, alguém que ele realmente admirava. Porque o Dean, afinal de contas, ele estava sempre com o cabelo cortado, sempre muito bonito, muito bem vestido. Ele trabalhava, ele tinha uma profissão, ele tinha uma boa ética de trabalho, ele trabalhava desde muito cedo, ele tinha o próprio apartamento, o próprio carro. E eles passavam noites juntos, ouvindo música, bebendo, usando droga e conversando. E devagar, o Dean começou a envolver o Wayne no esquema que ele tinha com o David. Primeiro, eles começaram, os 3, a invadir casas na região para roubar. Isso é meio aleatório na história, essa fase em que eles invadiam casas para roubar, mas porque o Dean não precisava disso. Mas eu acho que ele tinha um pouco, assim, ele gostava um pouco né, da experiência, assim, da adrenalina, mas eu acho que isso foi meio que para fazer ele, o David e o Wayne se formarem meio que um grupo Laço. de crime, sabe, um laço, uma conexão. E daí, como você está fazendo alguma coisa ilegal, é óbvio que você não vai falar para ninguém. É óbvio que você vai manter o seu relacionamento mais secreto, vai manter, né, a descrição de tudo que você fala, de tudo que você faz. Então, eu acho que foi uma forma de grooming também. Finalmente, o Dean contou para o Wayne que ele era parte de um esquema de tráfico sexual e que o pagaria cerca de $200 para atrair meninos adolescentes para o apartamento dele. Num primeiro momento, o Wayne recusou a proposta. Mas depois de uns meses, no ano seguinte, na verdade, ele acabou aceitando porque ele precisava de dinheiro para dar para a família dele. Então ele falou: eu vou, atraio o menino, trago o menino aí para você e foda-se. Beleza.
E isso porque o Wayne meio que tinha se tornado assim, o principal provedor da família, ele era o filho mais velho. E ele também acreditava que isso seria uma forma de proteger os irmãos mais novos do Dean. Porque no ano antes dele conhecer o David, ele estava vendo a galera desaparecer. E ele não sabia o que estava acontecendo. Entendeu? O que é mais triste ainda é que na época desses meninos desaparecendo, né, já tinham desaparecido alguns meninos, um deles era o David Hillguest, que eu falei, e ele era amigo do Wayne. Eles se conheciam já fazia muitos anos. Meu E o Deus. Wayne tinha inclusive participado nas buscas, distribuindo flyers com fotos do amigo. E ele não somou 2 mais 2 e não se ligou? Mais tarde, né, depois que ele conheceu o David e o Dean, ele ligou os pontos e descobriu que o David era, na verdade, uma das vítimas do Dean. No livro, a mãe dele fala, inclusive, a mãe do David fala que, da vítima, né, David, que o, o Wayne costumava falar, não, ele vai aparecer, relaxa, vai dar tudo certo. E daí ela fica, e normalmente ele tava bêbado, sabe? Normalmente ele tava assim, sempre parecendo meio que vulnerável, sabe? Meio que atordoado. E daí ela fica pensando, será que ele já sabia nessa época, né? Será que ele estava carregando um fardo, por isso que ele estava bebendo tanto? Então ela fica com essa dúvida. Em 1972, o Wayne chamou um conhecido chamado Frank Aguirre, de 18 anos, para fumar e beber cerveja no apartamento do Dean junto com ele e com David. O Wayne diz que ele não sabia que a intenção do Dean era matar o Frank. Ele achava que ele só ia estuprar, que ele ia, tipo, forçar um relacionamento com o Frank, mas que ele não ia matar. Ele tentou fazer o Dean mudar de ideia, mas não adiantou. O Dean falou que ele tinha matado os outros meninos que o Wayne tinha arrumado para ele e que ele faria exatamente a mesma coisa com o Frank. Mais tarde, o Wayne ajudou o Dean e o David a enterrar o corpo do Frank na praia de High Island. O que é pior é que. E daí, o Wayne é um cara bem interessante. No decorrer do episódio, ele vai ficando mais interessante, porque a gente não sabe exatamente quem ele é. Ele foi até a família, até a casa da família do Frank. E ele sabia o que tinha acontecido e ele pegou uns flyers para distribuir, porque o Frank estava desaparecido, né? E a família estava procurando. E ele pegou uns flyers e uma amiga da irmã do Frank depois descobriu esses flyers num valão, assim, sabe? Numa vala. Então ele falou que ia distribuir, mas simplesmente jogou eles num valo porque ele sabia que o Frank tava morto. Acho que não só por isso, porque se para diminuir a chance de alguém ir na polícia falando que vai que alguém viu. Ele não sabe quando ele É, atraiu o Frank, ele não sabia que o Frank ia ser morto. Vai que alguém é. viu eles juntos. Ah, Eu acho que foi também um pouco pra salvar a própria pele também, porque era ele que foi ele que atraiu, né? sim. Hum. Então, o Wayne, ele é interessante porque ele sempre quer salvar a própria pele, mas ao mesmo tempo ele. Se envolve na cena, né? Porque ele não precisaria. Imagina. Mas não, é que ele tem uma, dá pra ver que às vezes ele tem uns surtos de bondade que enganam. E daí você pensa, gente, mas ele é uma pessoa horrível, sabe? Tipo, Às enfim. vezes tem gente que faz, que comete esses pequenos atos de bondade pra tentar provar pra si mesmo que não é uma pessoa tão ruim assim. É, pode ser isso. Pode ser isso. Pra dormir melhor à noite, sabe? Pode ser isso. Ele é uma pessoa definitivamente interessante, assim, é difícil, é difícil colocar ele numa caixinha. Mas o trio seguiu com a onda de crimes e, apesar de não querer participar no primeiro momento, é fato que o Wayne atraiu diversos meninos para serem estuprados, torturados e mortos. E é fato que ele ativamente estrangulou e atirou em várias vítimas. Eita. Ou seja, ele não só. Enquanto David sempre tentava não participar dos assassinatos, ele só atraía os meninos, o Wayne chegou a participar. E o David fala que o Wayne, em certos momentos, ele mostrava muita perversidade também. Ele se mostrava especialmente sádico em alguns momentos. Então, ele também tinha
ele também aproveitava o crime, né? Em uma entrevista mais tarde para um diretor que estava fazendo um filme sobre a história do Dean, o Wayne diz que ele foi condenado por 6 mortes, se lembra de 8, mas que provavelmente matou 13. E ele, de novo, ele não fala com orgulho, mas ele fala, tipo, mandando a real, sabe? Não tentando se desculpar, ou criar, ou fingir que ele é melhor do que ele é. Ele tá, tipo, ele fala a real sobre. Ele sempre fala a real sobre o que ele fez. O que é muito estranho também, porque ele não fala com orgulho, ele fala com vergonha, mas ao mesmo tempo ele não quer esconder nada, ele quer que todo mundo saiba o que ele fez, porque ele quer que a verdade venha à tona, mas a gente não sabe por que que ele quer, se é porque ele quer que todo mundo saiba o que ele. Sabe? É uma onda. O Wayne é difícil colocar ele numa caixinha. O que eles especulam é que ele, ao mesmo tempo que ele estava tentando se proteger e proteger os irmãos, ele começou a aproveitar um pouco do poder que ele tinha sobre os outros colegas, sobre os outros meninos da região. E para ele era um consolo saber que se alguém fizesse algo contra ele, ele podia atrair para o Dean. Ele podia levar para o apartamento do Dean, sabe? Sim. Eu acho que esse entrou como ele era uma pessoa muito vulnerável, eu acho que ter esse tipo de poder meio que subiu a cabeça por um tempo. É difícil. Mas e daí a gente vai para a madrugada do dia 8 de agosto de 1973. O Wayne convidou um homem de 20 anos chamado Timothy Curley para ir numa festa num apartamento do Dean. O Dean conhecia o Timothy e pretendia fazer com ele o mesmo que ele já tinha feito com tantos outros meninos naquela altura. Eles foram para o apartamento do Dean, onde eles cheiraram tinta, beberam, fumaram, o de sempre. E lá pela meia-noite, eles voltaram para a casa do Timothy. Eles foram até a casa do Timothy para pegar alguma coisa e voltaram lá pelas 3 da madrugada junto com uma vizinha, uma menina de 15 anos de idade chamada Rhonda Williams, que era namorada do Frank Aguirre antes dele desaparecer. Nossa. E ela tinha brigado com o pai dela, ela tava mancando, ela tava, tipo, sabe aquela briga da vizinhança que todo mundo vai ver no portão? Ela tinha tretado com a família dela, daí ela foi com os meninos falar, vou distrair, vou sair com os meninos. Eles convidaram ela pra ir pro apartamento do Dean e beleza, eles foram. Mano, o Dean ficou puto que eles tinham trazido uma menina pra dentro da casa dele. E daí ele fingiu que tava tudo bem. Ele brigou com o Wayne, falou: Mano, vocês estragaram tudo. Tipo, porque o ponto da noite, né? O objetivo da noite era amarrar o Timothy naquela tábua pra estuprar e torturar ele. E agora com essa mina aqui, eles tinham estragado tudo. Mas eles fumaram maconha, beberam, cheiraram tinta até cair de sono desmaiado em algum sofá da casa do Dean. Algumas horas depois, o Wayne acordou com o Dean colocando as algemas nos pulsos dele. Tipo, ele acordou com o Dean algemando ele. Ele estava com os tornozelos amarrados e tinha uma fita adesiva cobrindo a boca. Igualmente amarrados estavam o Timothy e a Rhonda. E o Timothy já estava nu. Percebendo que o Wayne tinha acordado, o Dean removeu a mordaça da boca dele e o Wayne começou a discutir com o Dean, falando, né, mano, o que você tá fazendo? Tipo, eu Você é sou seu louco? parça, você é louco? E daí Bom, o Dean sabemos começou a que ele é gritar. louco. É. E daí o Dean começou a gritar com o Wayne, dizendo: Vocês estragaram tudo trazendo aquela garota. Eu vou matar todos vocês, todos. Mas Nossa. primeiro, vocês podem ter certeza que eu vou me divertir. É uma misoginia level 1000, né? Sim. Ele então chutou a Rhonda repetidamente no peito, gritando: Acorda, vadia. Bem no peito, né? É. Ele levantou o Wayne do chão, o arrastou para a cozinha e colocou uma pistola calibre 22 contra o seu estômago. Essa era a pistola que ele usava contra as próprias vítimas e que o Wayne já tinha usado tantas outras vezes para matar as vítimas do Dean.
E tentando salvar a própria vida, o Wayne começou a negociar com o Dean. Começou a falar, gente, não, calma, amigo. Sabe, pra que isso? Somos amigos, somos mais que amigos, somos comparsas. E ele falou, se você me soltar, eu ajudo você a torturar e assassinar o Timothy e a Rhonda. E o Dean fez, ele soltou o Wayne, que começou a, entre aspas, cooperar, inclusive cortando as roupas da Rhonda, despindo a Rhonda, basicamente preparando ela para ser torturada e morta. Mas, obviamente, que ele não fez nada disso sem antes cheirar um pouco mais de tinta. Ele ficou andando pelo apartamento e cheirando tinta enquanto essa tour toda estava acontecendo e o Dean estava se preparando para fazer o que ele ia fazer. Enquanto o Dean estava se preparando e o Wayne estava cheirando tinta, a Rhonda e o Timothy começaram a desesperadamente implorar para ele fazer alguma coisa, para ele ajudar eles. Tipo, mano, pelo amor de Deus, não deixa ele fazer isso com a gente. Você pode, tipo, salvar a nossa vida. Eles começaram a implorar. E o Dean puto com ele, e ele cheirando tinta. E no final o Wayne agarrou a pistola do Dean, que ele tinha colocado em cima de uma mesa enquanto tirava a roupa. E ele pegou a arma dizendo, agora você foi longe demais, Dean. Eu não aguento mais. Eu não posso deixar você matar todos os meus amigos. Mana, e essa cena parece uma cena de filme. O Dean falou, então me mata, Wayne. E foi caminhando em direção ao Wayne, calmamente, falando, me mata. Você não vai fazer isso. E num momento de desespero, vapor de tinta e o que lhe restava de decência, o Wayne deu um tiro na testa do Dean. A bala não penetrou completamente o crânio e o filho da puta do Dean continuou andando em direção ao Wayne, Mano, ele tomou um tiro na cabeça e continuou andando. Cambaleando em direção ao Wayne. O Wayne disparou mais 2 tiros. Uma das balas atravessou o pulmão e se alojou na coluna do Dean. Tossindo sangue, ele tentou correr para fora da sala, mas ele tropeçou num fio de telefone e deu de cara assim contra a parede. Nisso, o Wayne disparou mais 3 vezes e finalmente o corpo do Dean Corll, o Candyman, caiu morto, nu, deslizando pela parede. Nossa, graças a Deus. E daí começou o pior. Assim, acabou o pesadelo das vítimas e começou o pior pesadelo para todos os pais. Porque até então todos os pais tinham um pouco de esperança de que os filhos pudessem estar vivos. Mas, depois de matar o Dean, o Wayne ligou para o 911 e disse que tinha atirado em um homem. Quando a polícia chegou, eles encontraram os 3 adolescentes em estado completo de choque e provavelmente com uma ressaca do caralho. E foi aí que, assim, a coisa meio que clicou pro Wayne, sabe? Na delegacia de polícia, ele imediatamente começou a confessar. Ele começou a confessar no carro. Ele começou, sabe? Quando a polícia chegou, ele já começou a confessar. Ele já contou tudo pra polícia. Ele cooperou de todas as formas. Ele não aguentava mais fazer o que ele estava fazendo. E eu não tô passando pano pra o que ele fez, porque ele é uma pessoa horrível. Ele matou pelo menos 13 pessoas. Que pela própria estimativa, ele matou 13 pessoas. Ele não é uma pessoa boa, mas ele não aguentava mais aquela situação. Ele salvou a vida da Rhonda e do Timothy, mas ele estava tentando se salvar, ele não aguentava mais fazer aquilo. Ele começou a confessar, mano, ele falou tudo, 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 tudo. E ele levou a polícia até o galpão de barco onde a maioria dos corpos estavam enterrados. E lá, a polícia encontrou um Camaro roubado, que eles estavam desmontando, uma bicicleta infantil, um tambor de ferro, água e 2 sacos de cal. 2 pás, um ancinho e um saco plástico contendo roupas de adolescentes. Eles começaram então a cavar. E daí você imagina o calor do Texas, a umidade, sabe?
e 17 corpos em diferentes estados de decomposição foram escavados, envoltos em plásticos cobertos todos por uma camada de cal. Algumas vítimas haviam sido baleadas, outras estranguladas, com as ligaduras que ainda estavam firmemente enroladas em seus pescoços. Quando a notícia se espalhou, o burburinho se espalhou, o pai do David Brooks ficou sabendo que os amigos do filho estavam envolvidos no desaparecimento e assassinato dos meninos da região. E ele então carregou o filho para a delegacia de polícia e falou: você vai dar para eles cada detalhe que você souber que vai ajudar nas investigações. Obviamente que ele não sabia o quão envolvido o próprio filho estava. Juntos, o Wayne e o David levaram a polícia a encontrar 17 corpos no galpão, 6 na cabana que pertencia ao pai do Dean e 4 na praia em High Island. Nossa. Ao todo, a polícia encontrou 27 corpos, Nossa, mas a gente gente sabe que o número total de vítimas é no mínimo 29. Foi o maior número de vítimas por um serial killer até alguns anos depois, quando John Wayne Gacy foi descoberto. E os casos são bem parecidos, né? Uhum. O lance do ficar hanging out com os adolescentes, o Ah. grooming. Eu fiquei bem chocada com o quão parecidos os casos são. O John Wayne Gacy falou que ele aprendeu, por exemplo, o truque das algemas com o Wayne. De ver as confissões do As Wayne. notícias. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas. Faz sentido. O que é muito, assim, é mais revoltante, como se não bastasse não ter feito nada para impedir esses assassinatos, para procurar esses adolescentes, para resolver esse crime. A polícia começou a escavar esses corpos com 0 cuidados. 0. Eles cataram presidiário da cadeia local, aparentemente. Eu não tenho certeza dessa informação. Não tô falando nossa por serem presidiários, tá, gente? Mas são pessoas que, obviamente, não têm conhecimento de técnicas Forense. Exatamente. Não são pessoas qualificadas. Eu não lembro onde eu ouvi isso, mas eu ouvi em pelo menos um lugar que isso tinha acontecido. Mas o que aconteceu? Eles pegaram, tipo, pá normal, pá de jardinagem, e começaram a cavar, sem nenhum cuidado. É uma falta de respeito total e completa, né? Porque é uma falta de respeito com as famílias, uma falta de respeito com as crianças que sumiram, uma falta de respeito com os corpos dessas crianças que eles falharam em procurar, né? E a gente sabe que as técnicas forenses em 1973 não eram tudo isso e que a polícia tipo de Houston Heights não tinha tanto conhecimento técnico. Mas, gente, é meio que óbvio, não é? Que se você catar um bando de gente incompetente, assim, não qualificada, e começar a cavar com material normal de jardinagem, vai dar ruim e você vai atrapalhar a cena do crime. Sim. Mas, enfim. E o que é pior ainda, porque a polícia não parou ainda de fazer merda, tá? A polícia não parou de decepcionar. O que é pior é que quando eles chegaram a 27 corpos, os oficiais maiores ali falaram: opa, vamos parar de cavar e procurar essa gente, porque isso daqui entendeu? Tá virando uma coisa muito pior. Mas, gente, isso é criminoso. Eles não queriam que a imagem da cidade fosse afetada. Mais, né? Porque, assim, você já tem 29 corpos, meu amigo. 27. Ah, tá 27. Eles falaram: vamos parar de procurar. E eles pararam. Eles pararam de procurar. Porque nessa época já era o recorde de corpos encontrados por um único serial killer. Então eles estavam assim: gente, a gente não pode ser conhecido como a cidade do serial killer maior do mundo, entendeu? É um absurdo isso. Bem, o Wayne deu uma confissão completa e encorajou o David a fazer o mesmo. O David, que já estava casado com uma filha a caminho nessa época, confessou ter atraído os meninos para a casa do Dean, mas negou ter qualquer envolvimento nos assassinatos. Ele nunca tomou nenhuma responsabilidade pelos assassinatos. No final, o Wayne foi indiciado por 6 assassinatos, julgado e condenado a 99 anos de prisão por cada vítima.
A sentença deveria ser servida consecutivamente, somando 594 anos. Mas, porque o júri não foi isolado, um membro do júri falou com a imprensa. E por isso e mais algumas outras coisas, a defesa apelou a sentença e o Wayne teve direito a mais um julgamento. No segundo julgamento, porém, a condenação e a sentença foram as mesmas condenações e sentenças foram aplicadas. Ele está servindo 99 anos por cada vítima em sentenças consecutivas, ou seja, uma termina e ele começa a outra. O David foi indiciado por 4 assassinatos, mas julgado apenas por um, provavelmente porque eles não tinham como conectar ele aos assassinatos de mais de uma pessoa. O julgamento dele durou menos de uma semana e ele foi condenado à prisão perpétua, mas ele tinha direito à liberdade condicional, que a essa altura do campeonato já foi negada pelo menos 20 vezes desde a condenação dele. Apesar dessas condicionais serem negadas a ele, isso é um pesadelo incrível na vida de um pai. Porque todas as vezes que ele ia até o conselho para ver se aplicava para liberdade condicional, eles analisavam o caso dele, blá blá blá. Os pais das vítimas eram notificados e eles tinham que ir até a corte falar: gente, meu filho foi assassinado assim, assim, assado. Por favor, não deixa esse filho da puta sair da cadeia. E isso aconteceu com esses pais mais de 20 vezes, gente. Nossa. Então, esses pais também não tiveram um dia de, sabe, um ano que eles puderam simplesmente ficar de luto pelo filho. Sim. A mãe do Dean não acredita que o filho tenha feito o que ele fez. Não só ela, muita gente não acreditava que o Dean podia ter feito aquilo. Porque, como eu falei, ele era muito bem arrumado, ele tinha uma ética profissional, né, uma ética de trabalho muito boa, ele sempre Não, ele trabalhou. assediava os funcionários, a mãe dele só encobria. Sim, mas ele trabalhava, Renata, menino bom, trabalhador, entendeu? Trabalhava de sol a sol no negócio da mãe. Então, e ele sempre foi muito independente, ele viajou para cuidar da avó, a avó também não acreditava que ele tinha feito tudo aquilo, porque afinal de contas, esses adolescentes que fizeram tudo isso e ainda mataram o filhinho dela. Então tá bom. Aliás, Cada tem a uma. foto dele caído morto, pelado, na internet. Eu vou te mandar depois se você quiser. Bem, para finalizar, gente, o que sobrou do Candyman e dos assassinatos em Houston foram pelo menos 29 famílias destruídas. A maioria dos pais nunca se recuperaram do que aconteceu, mas o trauma não terminou por aí. Porque a polícia fez aquele trabalho podre de escavação, por que eles pararam de procurar depois da 27ª vítima? Pra mim, a polícia Porque tinha que ser responsabilizada também. eu A também polícia tinha que ter acho. sido processada, porque a partir do momento que você para de procurar, tipo, que você se recusa a procurar as crianças desaparecidas e que você para de procurar os corpos, é má fé. Só que eles falaram que eles encerraram o caso porque não tinha mais vítimas, entendeu? Eles têm os. Não, é que acabou as vítimas mesmo, relaxa. Entendeu? A gente não sabe nem se o Dean não tinha outros cúmplices. Especula-se que ele tenha tido outros 2 cúmplices e que ele tenha começado a matar muito antes do que a gente acha que ele começou a matar. Então, as vítimas podem ser muito mais. Mas, assim, Sim. por que eles pararam de procurar, a gente nunca vai saber. Não só isso, em 1973, quando eles estavam descobrindo essas vítimas, como eu falei, as técnicas forenses, não tinha DNA, não tinha, entendeu? Não tinha análise de nada. Não tinha, as crianças eram muito pobres, então recordes dentários, sabe, os histórico dentário. Praticamente não tinha, porque ele não ia no dentista. Exato. Teve vítima que foi identificada porque elas ainda estavam com a roupa e o pai identificou a roupa da vítima, entendeu? O que aconteceu? Muitos não foram identificados até os anos 2000, 2008. Muitos foram identificados errados.
um corpo que eles acharam que era da vítima Mark Scott, na verdade foi identificada como sendo de uma outra vítima, e nisso o corpo já tinha sido cremado, e agora os pais que tinham colocado o filho, né, para descansar, como eles falam, né, put to rest, colocado o filho para descansar pela eternidade ali, já tinham acabado com Nossa. esse capítulo, tiveram que descobrir lá pelos anos 2000, com análise de DNA, que o filho deles, que eles enterraram ou que eles cremaram, não era o filho deles. E que o filho deles está por aí numa cova que ninguém viu, porque ninguém achou ainda. Os... Outros, as vítimas, aqueles irmãos, o Donald e o Jerry, as famílias enterraram os corpos dele sabe quando eles compram para a família inteira? A cova para a família inteira? Sim, sim. Então, eles enterraram junto com o restante da família. Daí vem o DNA e descobre o quê? Que não Que, eram na eles. verdade, era o David e o Winkle. Eram outros dois meninos que não eram da família deles. Só piora, né? Só piora. Então, a indignidade para essas Sim. famílias nunca acabou. Nunca acabou. É horrível. E o pior de tudo é que o quarto do Wayne, por exemplo, nunca foi revistado. Como ele confessou tudo, ele foi confessando e mostrando onde estavam os corpos, a polícia nunca fez um trabalho muito legal em ir atrás do que ele estava, sabe? Ir atrás de mais confirmar o que ele coisas. tava assim. Ir atrás de mais coisas. Daí, acho que era 2001 por aí, tinha eles falam o nome do cara no livro, mas eu esqueci. Tinha um cara um diretor de cinema fazendo um filme sobre o Dean Corll. E daí, ele recebeu algumas coisas que eram tipo do quarto do Wayne. Ele recebeu tipo uma caixa de coisas do Wayne. E nessa caixa tinha uma Polaroid, que é claramente uma vítima. Porque é um menino que parece estar chorando, olhando para cima, olhando para e ele parece estar amarrado, Sim. porque ele tá com os braços numa posição como se ele tivesse amarrado olhando para trás, assim. Então eles acham que essa seja uma vítima que nunca foi identificada, porque a polícia nunca se deu o trabalho de procurar. E depois que essa foto foi liberada para a mídia, ninguém nunca foi atrás, ninguém nunca falou que era família desse menino, então a gente não sabe quem esse menino é. A gente não sabe quem é essa vítima. É uma vítima perdida. A indignidade para as vítimas nunca acabou nesse caso. Nossa, que horrível. E essa é a história do Dean Corll, o Candyman de Houston. O mundo é um lugar horrível. É isso. Não, é pior. É bem pior. Então agora, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, ou como eu contei, porque esse episódio é pesado. Eu espero que vocês aproveitem um dia, sabe, não pensando nessa história. Eu, por exemplo, vou ver Vale Tudo agora, tá? Porque para poder dormir, isso é uma sexta-feira, preciso dormir, mas eu não vou conseguir dormir agora, então eu vou ver novela. Acho que eu vou ver desenho. Vou comer um misto quente. Vou ver desenho e abraçar meus bichos. Pra ver se meu amor à vida volta. Precisa, gente. Consumam alguma coisa mais good vibes. Nossa, agora. Uma gente, coisa sim, mais eu tô tranquila. assim... Um podcast mais animado. Mas eu queria trazer essa história porque eu sei que vocês também sentem falta de um pesadão e sentem falta de serial killers. A galera pede pra gente fazer serial Pra killers. quem pedia pesadão, não desapontou. Entregando pesadão. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem ouvir mais casos clássicos de serial killers, fala pra mim o que vocês querem, porque eu estou disposta a fazer os clássicos. Aliás, o meu próximo também é um classicão. Um classicão pesadão do True Crime. Meu Deus. É isso, gente. Vamos ver novela? Vamos. E tchau. Muito obrigada pela audiência de vocês. Sempre começa a semana com essa, galera. Sejam bons, busquem conhecimento. Muito obrigada pelo carinho, pela suculência, pela audiência. Sempre. Sempre. E vamos dormir. E nós se vê por aí. Vê por aí. Beijos. Beijo. Tchau. Meu Deus, Natália.
você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!